Eu tenho uma notícia aqui muito grave pela ousadia deles terem bolado isso. Não que vá dar certo, mas pela ousadia, pela, pela demonstração que nós estamos caminhando para uma espécie de utopia daqueles livros famosos, Admirável Mundo Novo, 1984, aquele estilo. Mas não dará certo porque o seguinte, não dará certo porque não tem gerações novas vindo em número relevante. Então não adianta eles quererem doutrinar novas crianças, porque elas são em número pequeno. É a mesma coisa aqui no Brasil. Vão ensinar a Lei Maria da Penha nas escolas. As escolas estão fechando. Salas de aula com 15 alunos. Então, isso aí é um delírio revolucionário. Mas vejam aqui o que inventaram lá na Inglaterra. Meninos aprenderão a diferenciar pornografia da vida real para combater a misoginia nas escolas da Inglaterra. Professores receberão treinamento adicional enquanto Keir Starmer, que é o primeiro-ministro, alerta que ideias tóxicas estão se instalando desde cedo e não sendo contestadas. Eu tenho certeza que esse primeiro-ministro tem coisa mais importante para ele trabalhar lá na Inglaterra. Para ele se preocupar. Tenho certeza. Mas não. Ele está se preocupando com menininhos de 13 anos de idade. Enquanto os problemões ele está deixando de lado. Crianças a partir dos 11 anos que demonstrarem comportamento misógino aprenderão a diferença entre pornografia e relacionamentos reais, como parte de um investimento multimilionário para combater a misoginia nas escolas da Inglaterra, segundo informações do The Guardian. Multimilionário. Não se sabe se eles vão investir mesmo todo esse dinheiro. Mas isso significa que, para certas coisas, o governo tem dinheiro. E para outras, ele não tem dinheiro. Para beneficiar mulheres, tem dinheiro. Para outros problemas mais graves, não tem dinheiro. Em tudo que é lugar é assim. Pessoal aí que me assiste em Portugal, abra o olho aí. Na África, ou outro país aí das Américas. Não podemos deixar esse tipo de coisa se criar, mesmo que não vá para frente, mas isso é um absurdo. Se vocês entrarem na página do The Guardian, vocês vão encontrar dezenas de matérias falando sobre combater a violência contra a mulher. A prioridade máxima dos governos é isso. Na véspera da publicação pelo governo de sua tão aguardada estratégia para reduzir pela metade a violência contra mulheres e meninas em uma década, David Lammy disse ao The Guardian que a batalha começa como a forma como criamos nossos meninos, acrescentando que a masculinidade tóxica e a proteção de meninas e mulheres estão intimamente ligadas. Quer dizer, ele está preocupado com a proteção das meninas e mulheres.
não está preocupado com a proteção dos meninos. É como se os meninos não sofressem nenhum tipo de perigo. Estão vendo como é que a sociedade administra a coisa? Os meninos são o problema, mesmo que eles estejam sujeitos a sofrerem crimes. Não importa. São as meninas e as mulheres. Como parte da principal estratégia do governo inicialmente prevista para a primavera, os professores poderão encaminhar jovens com risco de causar danos para cursos de comportamento e serão treinados para intervir caso testemunhem comportamentos perturbadores ou preocupantes. Olha só, mas isso aqui é campos de educação que nem existem lá na Coreia do Norte? Os meninos serão encaminhados para cursos, eles serão doutrinados para serem submissos e intervirem em qualquer coisa que eles achem que seja uma violência contra uma mulher. Então eles vão tentar doutrinar os meninos para isso aí. Então vocês vejam como essa ideia ela é pérfida, ela é de uma ousadia nunca antes vista, nunca tinha visto isso. Keir Starmer, ao anunciar a estratégia, disse: todos os pais deveriam poder confiar que suas filhas estão seguras na escola, online e em seus relacionamentos. Mas com muita frequência, ideias tóxicas se instalam desde cedo e não são contestadas. Não se preocupe aí, seu primeiro-ministro. Não se preocupe que logo vocês aí não vão ter mais crianças para vocês aplicarem as suas loucuras revolucionárias. Autoridades afirmaram que a estratégia incluirá o ensino sobre deepfakes, abuso de imagens e assédio online. Os cursos também incluirão ensinamentos sobre coerção, pressão dos pares, alfabetização em pornografia, incluindo a identificação da diferença entre fantasia e relacionamentos reais e perseguição. Este é um problema que o próprio feminismo e as pautas progressistas criaram, que é a sexualização precoce das crianças. Porque há décadas atrás, meninos e meninas com 13 anos estavam brincando. Não estavam pensando em coisinhas. Então, eles estimularam isso e agora eles querem combater. Mas combate quem? Os meninos. Mas e as meninas? Elas não estão acessando esses conteúdos? Claro que estão acessando. Não, mas o problema sempre são os homens, né? Elas complementarão o novo currículo Educação para Relacionamento, Sexo e Saúde, que será obrigatório para as escolas estaduais a partir de setembro de 2026 e inclui aulas sobre alfabetização em inteligência artificial, deepfakes e danos online. As escolas secundárias receberão apoio mais amplo para combater a misoginia e promover relacionamentos saudáveis. Pode esperar que os relacionamentos na Inglaterra serão muito saudáveis. Aliás, não só na Inglaterra, em tudo que é lugar, né? Os relacionamentos serão uma maravilha. Vocês estão no caminho certo. Podem continuar.
Um novo projeto piloto envolverá especialistas apoiando professores na educação de crianças sobre consentimento e os perigos do compartilhamento de imagens explícitas. Jess Phillips, a ministra da Proteção à Infância, que desempenhou um papel fundamental nas políticas, disse: uma estratégia são apenas palavras, e sabemos que palavras não bastam, o que importa são as ações. A estratégia deverá se concentrar em 3 pilares: prevenir que jovens sejam prejudicados por influenciadores da machosfera, como Andrew Tate. Sempre, né? Pegaram esse cara aí de bode expiatório, né? Um cara só. Vejam só. Eles têm um cara para bater. Se eles chegassem e dissessem: olha, nós temos 10.000 homens propagando ideias terríveis. Mas não. É um. Sempre um que eles falam. É que nem aqui no Brasil, né? Nós temos um também, que é Corinho. Combater os agressores na Inglaterra e no país de Gales através de medidas como equipes especializadas em estrunfo e crimes sexuais e ordens de proteção contra a violência doméstica que possam ser aplicadas. Eles estão também, em outra notícia, eles estão com um plano de fazer equipes para vigiar toda a Inglaterra e o país de Gales, para combater toda forma de violência contra a mulher. Financiamento de 550 milhões de euros para apoiar as vítimas. Mas, na quarta-feira, a comissária para a violência doméstica da Inglaterra e do país de Gales afirmou que os novos treinamentos para professores e médicos de família, bem como os programas de encaminhamento nas áreas de educação e saúde, não estavam sendo acompanhados por financiamento para as vítimas identificadas. É aquela história do orçamento, né? Vamos ver se vai ter orçamento também. A estratégia atual reconhece acertadamente a dimensão desse desafio e a necessidade de combater as atitudes misóginas que o sustentam. Mas o nível de investimento para atingir esse objetivo está muito aquém do necessário, afirmou. Em um artigo publicado no The Guardian, antes da divulgação da estratégia de combate à violência contra mulheres e meninas, que foi alvo de críticas ao governo por atrasos e pela falta de consulta com especialistas, Leme afirmou que responder à emergência nacional da violência contra mulheres e meninas era uma questão pessoal. Então vocês estão vendo, em todos os lugares, a questão de violência contra mulheres e meninas, por menores que sejam, por problemas maiores que existam, sempre será prioridade desses governos progressistas. Então, o país pode estar despencando, caindo, desmoronando, mas a questão é trabalhar a favor de mulheres e meninas, mesmo que o caso delas signifique 0,1% do problema. Como pai de uma filha, isso me apavora. Mas como pai de 2 filhos, fica ainda mais claro que não podemos continuar fazendo as coisas da mesma maneira, disse ele. Olha só que feminista, sem serventia. Ele está mais preocupado com a filha do que com os 2 filhos. Ele tem que se preocupar com os 3. Mas não, a prioridade dele é a filha.
E ele doutrina o filho, os filhos a serem submissos. Depois apanham das namoradas. É isso que ele quer. As crianças de hoje estão crescendo em um mundo digital que muitos pais mal reconhecem. Um lugar onde a pornografia de fácil acesso, a misoginia se espalha rapidamente e vozes estridentes e odiosas dizem aos nossos meninos que controle é força e empatia é fraqueza. Nossa, e o que nós tínhamos a dizer sobre o feminismo? Já imaginaram? Olha o que o feminismo fala. Imagine nós fazer um compêndio de artigos feministas e vídeos feministas. O que nós falamos é cisco. São centavos perto do que as mulheres atuais falam dos homens. Mas não, feminismo não é bom, é legal, é construtivo. O vice-primeiro-ministro e ministro das vítimas, Alex Davis Jones, convocará uma cúpula nacional sobre os desafios enfrentados por homens e meninos no próximo ano. No início desse mês, o governo anunciou sua estratégia para a saúde masculina. Andrea Simon, diretora da Coalizão pelo Fim da Violência contra as Mulheres, disse: há muitas ambições louváveis na estratégia de combate à violência contra mulheres e meninas, mas ela aumentará o número de denúncias e terá dificuldades para ser implementada, dada a situação dos serviços públicos e do setor voluntário. Existe o risco de aumentar a expectativa das pessoas em relação à obtenção de ajuda e ao andamento de processos criminais no sistema judiciário. Mas esse não é o caso no momento. Quer dizer, ela está pensando que as denúncias vão aumentar e não vai ter o setor público não vai ter condições de atender a demanda. É lógico que sempre, quando se faz esse tipo de atitude, os números aumentam, os números de denúncias, porque qualquer coisa é violência doméstica ou violência contra meninas, contra mulheres. Então, a tendência dos números é inflar. E mesmo que os números não inflem, eles dão um jeito, as feministas dão um jeito de colocar terror. É a mesma coisa que aconteceu agora aqui no Brasil, com as últimas propagandas sobre o feminicídio. Eu fiz um vídeo sobre isso. Falaram que o feminicídio estava fora de controle, que tinha saído dos patamares de segurança. Aí você vai comparar os números de 2025 com os números de 2024, você vê que os números de 2025 são menores que os de 2024. Mas as feministas e a mídia disseram que o feminicídio estava fora de controle. Então, esse pessoal, meus caros, eles vão inventar, eles vão mentir, eles vão adulterar, eles vão pressionar, eles mandam nos governos, eles mandam nos políticos. Os políticos obedecem essa gente. Nós temos os bois domados aí, os cavaleiros brancos, que a mulher diz um ai, e eles fazem tudo o que elas querem. Senão eles vão dormir no sofá quando chegarem em casa. Então nós temos toda essa corja aí que diz amém para o que as feministas desejam. Como disse o Peter Zorab em seu livro,
A sociedade gira em torno das demandas femininas. A coisa mais acertada que ele disse em seu livro. Então está aí, meus caros. Perigo. Chegamos numa parte já de ficção de livros. Por mais que não deslanche, só a ideia de colocar isso em prática já é assustadora. Colocar meninos, direcionar meninos para a doutrinação, isso já é uma coisa assustadora. Precisamos barrar tudo isso em qualquer lugar do planeta. Se é para irmos para a derrocada total, então que vamos. Mas tem que ir todo mundo. Não pode ficar aí uma parcela de revolucionários dando risada na nossa cara. Então, era isso aí, pessoal. Não se espantem se alguém tiver a ideia de fazer isso aqui no Brasil, hein? Ou em outros países. Até mais, meus caros.